Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. E como de costume, nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos tentar esquecer tudo o que se passou do nosso dia a dia. Vamos apenas nos concentrar nesse instante que estamos vivendo. Que a paz, ela reine no nosso coração. Que a gente se aproxime do plano espiritual maior que rege essa casa, que nos instrui, que nos fortalece, que nos intui. E que juntos possamos desenvolver a bom tempo todo o tema do Evangelho da noite de hoje. Que essa paz inunde também a todos os irmãos que porventura não puderam comparecer na noite de hoje. Que onde estiverem recebam essa paz e essa luz. Que hoje e sempre a paz de Jesus caminhe conosco. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar então o capítulo 108 do livro Pão Nosso, cujo título é Oração. A gente já comentou muito sobre oração em outros estudos, assim vagamente, né? E vamos fazer uma pequena introdução, refletindo o que é oração, para a gente poder entender como viver em oração. Desde pequenininho a gente aprende o quê? A rezar. Vai para a cama, reza para dormir. Acordou, reza para levantar. Vai para a aula, reza para entrar na sala de aula. Reza para sair. Pelo menos no meu tempo era assim, hoje eu não sei se mudou. Mas a gente aprende a rezar de uma forma mecânica. E isso passa a ser uma coisa assim habitual e a gente não entende como que funciona a oração. Ela é movida a quê? A palavras mágicas? A palavras de bajulação? Será que é isso? Porque tem algumas preces que são bem bajulatórias, né? Ó Senhor, grandioso, misericordioso, excelentíssimo, bom, etc, etc. Para que tudo isso? É desnecessário. Oi? Tem também. Então, são coisas que se aprendeu com outras pessoas. E a gente aprende e usa sem pensar, sem compreender o porquê. Como que funciona? A oração é necessária para a nossa vida? A fé? São necessários. Mas e como orar? Tem alguns livros, eu acho que até apareceu isso no filme Os Mensageiros, sim, apareceu, que é uma cena em que uma pessoa estava orando e aquele facho de luz subiu para os céus. Lembram disso? Mas não tem um livro também no hospital que o André Luiz estava aquele sempre com ele, né? E eles viram o local, foi na época da guerra. Ele falou, mas o que é aquilo? Aí o orientador falou para ele, são 3 pessoas numa igreja subindo aquele facho. Verdade. Uhum. É verdade. Eu só não sei quem é. Também não lembro do livro que é, não. Mas é mais ou menos assim, quer ver?
vou usar uma simbologia. Tá? Faz de conta que a oração é como se a gente desprendesse um facho de luz. Isso aqui não é isso. Desprendesse um facho de luz para nós que subisse e fosse até as alturas. Quando você faz uma oração desprovida de qualquer sentimento, aquilo mal sai do seu corpo. Aquela luz mal sai dali. De acordo com a fé, com a vontade que você deposita nas palavras, ela vai ganhando altura. Então tem algumas orações que vão subir, entre aspas, falando metaforicamente, vão subir 2 metros, 10 metros, 100 metros, ou vão atravessar o universo. Depende do que? Da força, da fé que se coloca nas palavras. Não é só um jogo de palavras, é a expressão do sentimento. A palavra é um caminho, um canalizador dos seus sentimentos. Então, tudo que a gente fala assim, maquinalmente, tem algum valor? Pois é. Se eu pegar aqui, vamos rezar, vamos orar 100 Pai Nosso. Vai demorar um pouquinho, vai ser bem cansativo, né? Vai funcionar a quantidade? Não vai funcionar. Era isso quando a gente era criança, que eu confessar, né? Para falar, senta ali, 10 Vamos supor, vamos falar agora em tom de brincadeira. Vamos supor que do lado de lá tem uma pessoa ouvindo essas preces. Aí está chegando no computadorzinho dele lá. Está vendo uma oração lá do Centro Espírita vindo do Senhor. Está vindo uma oração. Outra. Vai encher, né? Pois é. Desprovido totalmente do que? Até mesmo para quem está fazendo a oração, né? As primeiras ele está prestando atenção, depois Então. só nas primeiras, se for fazer uma quantidade. Tá, mas eu vou abordar um outro sentido agora, tá? Para a oração. Nós estamos falando da prece expressada pelo sentimento, ou seja, de uma forma decorada, como a gente reza, por exemplo, a prece de Cáritas, o Pai Nosso, confia sempre, tentando lembrar aqui o Salmo 23 e mais alguns. Por que a gente usa esse mecanismo? Por que a gente usa as orações decoradas? Primeiro, porque são belas, porque por trás dela tem uma grande verdade, E terceiro, você sente aquilo que você está falando. Mas ainda mais forte, se eu posso me expressar assim, mais forte do que essas orações é aquela que nasce do nosso coração. Aquela que você fala assim: Senhor, olha por mim, mas com fé, com um verdadeiro conhecimento de causa de que Ele está nos ouvindo, nos entendendo. Essa demora. Tem até uma historinha que falava assim: uma pessoa bem simples, da roça mesmo, ela dirigia-se até um altar e falava assim, deixa eu ver se eu me expresso bem, se eu não esqueço a história. Ele fala assim:
Nego velho está aqui. Senhor, o nego velho está aqui. Ele ia embora. E no outro dia ele voltava e falava a mesma frase: Senhor, o nego velho está aqui. Havia tanta fé, tanta candura naquela simples palavra, porque ela expressava todo um sentimento, um mar de sentimentos. Então não é preciso desfiar um rosário de orações vazias para a gente se comunicar com o alto. Basta que a gente, no dínamo do coração, a gente coloque toda a energia necessária para que ela realmente alcance as alturas. Muitas não são ouvidas porque não chegam até lá, porque simplesmente elas se desvanecem quando saem da nossa boca. E outras rompem todas as fronteiras, principalmente das mães. As mães, quando oram pelos seus filhos enfermos, dizem que essas orações arrombam as portas do céu. Pois é. Sempre. Toda palavra que está dentro de dentro. Esse é o X da questão. Esse é o X. Então, mas eu tenho um outro jeito ainda de pensar no que seja oração. É viver em oração. Ah, quer dizer que eu vou sair para o meio da rua rezando? Não é isso. É você estar sempre em sintonia com o alto. Isso é viver em oração. Você expressar-se como um verdadeiro cristão em todos os momentos da sua vida. É viver em oração. Aí você não deixa brecha alguma para que nada possa te obsediar, te influenciar, nenhuma ideia distoante possa chegar até o seu cérebro ou alcançar o seu coração. Viver em oração é viver em alta sintonia. Não é necessário você viver falando, repetindo frases decoradas, mas é necessário viver realmente a boa nova. Essa fala de Paulo está em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que quer dizer: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai. Aqui está uma palavrinha que nos convida à persistência. Por que ele está reiterando ser persistente? Porque na vida tereis aflições. Vamos ter obstáculos. Vamos ter momentos de alta e momentos de baixa. E nos momentos em que as tormentas estiverem nas nossas vidas, o que a gente tem que fazer? Perseverar. Em oração, ficar rezando? Não. Vivendo conforme o Cristo nos orienta. Isso é viver em oração. Então, nos momentos difíceis, realmente são aqueles momentos que nós devemos pôr em prática aquilo que aprendemos. São nesses momentos que verdadeiramente a gente vai demonstrar a nossa força, a nossa fé, a nossa vontade. Quando está tudo bem, nossa, é uma maravilha. Você pode fazer tudo, você pode ajudar, você pode curar, você pode orientar, mas e quando as tormentas vêm para o teu lado? E quando a chibata cobre no teu lombo? E quando as doenças chegam no teu corpo físico? E quando a decadência física se inicia? Como que se persiste? Vivendo em oração. Que é uma prova de que isso funciona, uma prova bem viva, chama-se Divaldo Pereira Franco. Qual a idade desse senhor?
90 e alguma coisa para ajudar ele, tá? 90 e alguns anos. Tem os probleminhas? Tem. Como todo mundo tem. Mas olha o nível de clareza intelectual, de vigor moral que esse homem tem. A disciplina e, além da disciplina, o trabalho. Além do trabalho, a dedicação. Além da dedicação, o amor. Viveu em oração? Isso não é viver em oração? Trabalhando pelo bem, exemplificando, ajudando, construindo. Isso é viver em oração. Agora, nós que ainda somos pequeninos, que estamos a despertar nesse universo, a gente acha que viver em oração é quando alguma coisa sai do equilíbrio nosso, a gente já começa a rezar, pedir lá para cima, dá uma forcinha, ajuda aí para tudo voltar nos eixos, para que a gente viva no mesmo marasmo. Acordar cedo e trabalhar, voltar para casa, ter o nosso momento de lazer, dormir, no outro dia a mesma coisa, e assim passa um dia, assim passa outro dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e a gente não vive. Quer ver como é que a gente aproveita muito mal o nosso tempo? Quem leu mais de 10 livros esse ano? De nós aqui. Quem leu mais de 10 livros? Se tirando Geraldo, vou falar uma coisa para você. Você é um fenômeno. Ninguém. 10 livros. Um por mês. E ainda sobra um mês aí de lambuja. Quantos dias para ler um livro? Dependendo de um livro, se a gente gastar aí uma meia hora por dia, a gente leva aí uns 15 dias, 20 dias para ler um livro. Por que a gente não lê? Porque a gente não quer. Tem alguns desses aí também que é 2 horas de leitura. Tem. Tem um pequenininho que está ali no carro lá, cada capítulo é igual os que acompanham. Tem, por exemplo, tem pessoas, isso é muito normal. Eu vou ler e me dá um sono danado, e eu não consigo ler. Ouvi isso essa semana. E assistir um vídeo no YouTube? Consegue? Uma palestra? Quantas palestras nós assistimos esse ano? Quem assistiu mais de 10 palestras? É mais fácil, né? Pois é. Agradeçamos a tecnologia. Pois é. Mas, apesar de tantas coisas boas que existem, a gente ainda não entra em contato com tanto delas e a gente ainda perde muito tempo. O problema do perder tempo é o seguinte: o problema não é agora, o problema é na hora que a gente volta para lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como eu perdi tempo jogando paciência no computador. Adoro jogar paciência. O que mais? Bom, a questão é que a gente é disciplinado? Não, não é. Estamos aprendendo a ser disciplinados. Mas tem uma coisa que é preponderante: foco. É falta de foco, disciplina, só isso. Quando a gente disciplina, a gente consegue assim com muita facilidade. Eu até comentei com o Hugo, acho que foi domingo. Falei, eu vou ler o Paulo e Estevão pela 5ª vez. Foi domingo, né? Foi. Aí eu comecei a ler, hoje é terça, né? Comecei a ler ontem no serviço, os horários assim de vagos, e li 3 capítulos
em algumas brechas do trabalho. E já nem sei em que parte que eu estou. Já estou na parte lá que entra o Saulo na história. Bom, o fato é que é o seguinte, eu queria reler o livro. Olha, que ler o livro 5 vezes não é muito comum. Não é muito comum a gente reler um livro tantas vezes. Mas quando você quer, tudo fica fácil. E você acha tempo para isso. Eu estou relendo pela terceira vez Boa Nova. Amanhã eu vou entrar no capítulo da Maria de Magdala, que esse eu quero silêncio. Porque para mim é o melhor capítulo. Maria de Magdala. Eu mandei no grupo a radionovela, né? A radionovela eu não sou muito chegada. Não? Eu prefiro o livro, não sabe agora. Uma pergunta, qual a sua percepção nessa quinta leitura? Como é que fica o teu olhar agora? Bom, Desde o primeiro até o último? a gente vai retificando algumas coisas. A gente lê, é uma leitura muito boa, a gente quer ler rápido. Para chegar ao final rápido, a gente perde muitos detalhes. E um dos detalhes, até comentei na terça passada aqui, é quem que era o tal do Tiago que ficou trabalhando com Pedro lá na Igreja do Caminho. Se era o maior ou se era o menor. Tiago menor, irmão de Mateus e Júlio. Pois é. E eu jurava que era o Tiago maior. Irmão de João. E olha que eu li 4 vezes. Então muitos detalhes a gente perde. E eu fiquei com isso na cabeça também porque eu li outro livro, O Sublime Peregrino, que também narra toda essa trajetória. E eu fiquei com isso na cabeça do outro livro, mas não reli esse, né? Então, a percepção, olha, o livro Paulo Estevam é um livro que você leva para a tua vida, principalmente o que acontece com o Paulo. Tem a história, os outros personagens também que são importantes, né? Mas a trajetória do Paulo é fantástica, porque ele é tão errôneo quanto nós. Tanto é que ele errou muito. Ele era o que? Arrogante. Ele se achava. Ele nasceu num lar mais abastado, embora de uma origem simples e humilde, mas é uma família que adquiriu bens. Então, o poder e o dinheiro sobe realmente a cabeça, como sobe nas nossas também. E depois, por exemplo, ele pegou todo aquele jeito de encarar a religião dos pais, dos antepassados, e seguir a risca. Ele foi fiel na religião que ele abraçou. Exatamente. Ele foi fiel no que era errado. Seguiu a risca. Embora muito do que estava ali era base, era uma base da construção dele, importantíssima para a construção do Paulo. Mas algumas interpretações são totalmente assim desconexas do Cristo. E isso ele só veio aprender quando entrou em contato verdadeiramente com os apóstolos, né? Com os seguidores, com os textos que foram escritos ali por Levi, por João e pelas conversas. Inclusive, ele é o incentivador de que os outros também façam escritos. As cartas chamadas universais, as quais conhecemos hoje, foi por incentivo de Paulo, incentivando que eles fizessem um escrito. Lembrando que o Paulo Estevam é o maior complemento do ato dos apóstolos que nós conhecemos. Ele complementa o ato dos apóstolos de lado a lado. Se nós lermos Atos dos Apóstolos em Paulo Estevam, nós vemos uma similitude, uma explicação muito complexa dos nomes. A gente pode encontrar muitas lacunas que estavam vazias até então.
E olha que o livro é só um. É pouca coisa. É bem corrido. Eu estava prestando atenção nisso. O livro, apesar de ser, a gente pensar que é grosso, é bem corrida a narração da história. Não é aquele que floreia, dá tantos e tantos detalhes. Mas mesmo assim, para quem gosta, é um prato feito. Mas voltando ao nosso tema, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O que seria ação de graças? A gente já viu isso, né? O que é dar graças? Perseverar, tudo bem, já falamos. Em oração, viver perseverantemente nesse modo de ser, velando nela com ação de graças, espalhando as graças, compartilhando. Obviamente eu não falo grego, mas alguns tradutores bíblicos que fazem a tradução do grego dizem que normalmente a palavra graças, que está no grego, que é trazido para a língua portuguesa, seria na verdade ágape. E ágape tem uma similitude com caridade. Então a frase em tese seria perseverar em oração, velando nela com ação de caridade. Ou seja, colocando em prática e distribuindo. E tem tudo a ver, porque o que é o cristianismo? É a mais pura expressão do amor. E como que se expressa o amor? Colocando ele em movimento. E o que é o amor em movimento? É a caridade. Então, perseverar em todos os momentos, viver em oração, velando e espalhando boa nova. É uma caridade? Lógico que é. Isso que nós estamos fazendo no centro, palestras, estudos, orientação, passe, incentivo à leitura, é caridade. E como é? É importante e como é. Eu às vezes não paro para pensar nisso, mas sabe por quê? Muitas pessoas modificam a sua postura, o seu modo de ser, o seu modo de agir, revendo os seus conceitos, revendo os seus passos e também refletindo nas consequências de cada coisa. Se eu fizer isso, qual que é a consequência? E além de tudo, ainda abre a visão das pessoas às outras pessoas. Então tira o indivíduo do seu ego e abre ele para a vida. Na realidade, nós somos uma pequena fração de um todo. E para a gente se harmonizar com o todo, a gente tem que se abrir a ele. Quando a gente se fecha em si próprio, a gente está postergando a nossa evolução, o nosso destino. Então é nessa abertura, é quando a gente realmente se torna uma fonte que jorra amor, que jorra fraternidade, que jorra caridade, é que nós nos tornamos uma grande engrenagem desse universo. E todos somos, só que aí essa engrenagem é colocada no lugar de destaque, no lugar que ela tem que ficar, e todo o mecanismo passa a funcionar melhor. Então, que a gente saiba da nossa importância. E uma das coisas que mais se menospreza é justamente isso. Muitos acham que ser humildes é se apagar para o mundo e passar por ele como sem ser notado. E não é isso. Nós não temos que nos apagar. Nós temos que fazer com que a nossa luz ilumine o outro, que modifique
para melhor as condições do outro. A gente tem que ser atuante no bem, sempre atuante, porque esse é o nosso destino. E se você sabe um pouquinho, compartilha. Ah, mas o que eu sei fazer? Eu sei só fazer um doce de abóbora. Compartilhe a receita, você vai estar ajudando alguém. Sempre pode se fazer alguma coisa, nós temos um potencial. Desenvolva o seu potencial e compartilha. Veja como que o mundo pode mudar em questão de pouquíssimo tempo, se todos fizerem isso. Mas sabe o que nós ainda fazemos? O contrário. A gente se apropria da propriedade intelectual dos outros, do esforço dos outros, do suor dos outros. Temos que abrir os nossos olhos para a responsabilidade daquilo que nós temos, que nós ganhamos, daquele conforto que nos é dado e que muitas vezes não é merecido. E a gente não se dá conta ainda disso. Não vou apontar, porque não é o intuito do nosso estudo, mas que cada um pare e reflita aonde que nós nos tornamos parasitas uns dos outros. Corta essas raízes e cria novas, alicerçadas aqui no trabalho no bem e na caridade para com o próximo. Vamos ver então o que o nosso querido Emmanuel fala sobre o texto. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo, ou seja, maquinalmente. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Ou seja, não adianta tentar romper os tímpanos dos nossos irmãos espirituais com preces estridentes, repetitivas, maquinais, porque não é o caso. Olha só, a oração tem o condão de modificar tudo aquilo que acontece na nossa vida? Não tem. Se você tem que passar por uma determinada prova, se isso faz parte do seu planejamento espiritual, você vai passar. Olha, quem que aqui nunca orou por um familiar? Se todas as preces forem ouvidas, se fosse restabelecida a saúde de todos os nossos familiares, nenhum deles morreriam. Não é verdade? Então a oração, gente, ela tem que ter esse condão. Na minha ótica, Senhor, dai-me forças para suportar aquilo que hoje pesa demais em meus ombros. Dai o consolo aquilo que esmaga o meu coração e que eu ainda não consigo resistir.
dai a minha consolação, para que a solidão não habite meu íntimo e que eu possa preencher os espaços, as lacunas deixadas por aqueles que eu amo e colocar em seu lugar outras pessoas necessitadas desse amor. Não é muito mais prudente do que nós desfiarmos o rosário inteiro de lamentações? Ah, Senhor, por que fizeste isso comigo? Oh, como inconsolável me encontro. Não nos façamos de vítimas, porque hoje nós sabemos os porquês de tudo. E para a semente, ninguém vai ficar aqui. E sem derramar uma lágrima, eu acho que também ninguém vai viver nesse planeta. Você falando, fez estudos nossos de terça, que você já colocou a palavra oração, e aí quando você separou, e me chamou muita atenção, eu guardei isso assim, que é orar e ação. Você ora, mas tem que ter ação, né? Tem que ter a atitude. Então, um dos estudos lá atrás que a gente teve nessa caminhada foi uma das coisas que eu guardei. A palavra oração, 2 letrinhas é or, o resto é ação. Então, realmente nós temos que mais agir do que pedir. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. É alegrar-se em pleno combate. Ou seja, dos obstáculos da vida, a gente está ali persistindo, acreditando, tendo fé que tudo vai mudar, e com alegria, porque nós sabemos que tudo concorre para o nosso bem. Agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Quem que agradece sofrimento e sacrifício? Paulo, eu ia falar Paulo. O Paulo é meio masoquista. O Paulo, onde ele não chegaram, não cuspiam nele, ele fala assim: aqui a obra do Evangelho já está instalada, vamos para o próximo. Eu às vezes agradeço também. Eu lembro que há umas 3 ou 4 semanas atrás você falou assim: quem que agradece por uma dor de barriga, né? E justamente naquele dia eu tive uma indisposição intestinal e eu acabei agradecendo. Eu falei: o que aconteceu isso, né? Porque tinha alguma coisa errada, então aquilo lá veio como uma alerta. Né? E dá uma afinada na silhueta da gente também. Nem por isso, né? Isso aí, ultimamente eu estou meio pesado no serviço, então já está funcionando. Está certo. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Sempre a superação é o que vai nos trazer aquela satisfação pela vitória. Se você ganhar tudo de mão beijada, não vai ter o mesmo gosto, não vai ter o mesmo sabor. A coisa é mais ou menos assim. Para quem já praticou ou pratica esporte, vai saber muito bem o que eu estou falando. A melhor sensação que existe é quando você está em um determinado esporte, que seu time é inferior ao outro time e o seu time consegue ganhar de um time muito melhor. A satisfação da superação é assim esfuziante, sendo que quando você tem uma equipe mais forte que a adversária e você ganha, você simplesmente não dá nenhum valor, passa a ser uma coisa rotineira. Então conclui-se o quê? Que a superação dos nossos limites nos traz a enorme satisfação que a gente busca.
É o que a gente chama de felicidade. Você tem, no caso, os esportes, mas isso se dá em tudo na nossa vida. No aprendizado, principalmente no aprendizado, quando aprendemos coisas novas que achávamos difíceis, complicadas, e compreendemos como que funciona, a nossa satisfação é imensa. Então toda superação nos traz alegria, porque o nosso espírito foi criado para isso. Quando buscamos essa satisfação nas coisas do mundo, pode ser o que for, a coisa mais atraente possível. O que poderia ser mais atraente hoje no mundo? Vamos lá, ser bem francos. Fortuna, dinheiro que não acaba mais, sexo, alguém fala mais alguma coisa? Poder. Poder. O poder. O poder não é o que você faz pelo outro, não. É você estar acima do outro. Você mandar nos outros. Só que isso preenche a nossa essência, foi totalmente contrário, vai entrar em choque. Isso é uma ilusão que, quando nós depararmos com a desilusão, a gente vai ver que coisa ruim nós fizemos. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade, misericórdia e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Quem nunca soube de um caso de pessoas bem estabilizadas na vida, financeiramente, economicamente, né? Ou socialmente, e quando vê, tem uma derrocada. Os negócios começam a ir mal, a empresa vai à falência, toda aquela fortuna, todos aqueles bens vão ter que ser penhorados, vão ter que ser vendidos, e aquele universo todo ruim. Isso é o que? Um castigo? Não. Porque tudo no universo obedece a essa lei de destruição. Por que será? Pedagogia. Exatamente. Para aprendizado. Porque se nós vivêssemos somente na opulência, é a mesma coisa que ir para a escola e na hora de fazer a prova, a professora dá lá o gabarito. Fala assim, só copiar. Seria uma maravilha, não? Mas qual o mérito? Nenhum. Qual o aprendizado? Nenhum. Então é nas duras lições que tem os mais graves aprendizados. Você falou isso de fortuna, poder. Duas pessoas próximas da nossa família tinham isso, eram ricos, e que perderam tudo e se suicidaram. Pessoas próximas. Pois é. E qual a base que tinha? Qual a compreensão da vida? Aquele que se suicida, puxa vida, sabe tão pouco das leis que nos regem, tem tão pouca empatia para os seus, porque não olha o sofrimento do que está à sua volta, do seu pai, de sua mãe, de sua esposa, do seu filho, só pensa em si. E olha como que a vida ela é reajustadora. Você só pensa em si, correto? E você vai e pratica o suicídio. O que vai acontecer? O sofrimento é só seu. Você não compartilha ele. É você que vai ter que dar a guinada. Ah, mas é muito difícil um espírito se reerguer após um suicídio. Lógico. Por isso que tem a lei de misericórdia. Por isso que todas as pessoas têm em seu coração
grande cota de amor, porque muitos doam o seu tempo, a sua vida, às vezes, para resgatar aqueles que cometeram tal atrocidade contra si próprio. Quantas mães misericordiosas, quantos pais misericordiosos, mas também quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos voluntários que vão receber esses espíritos endividados e dar-lhes o suporte da misericórdia. A lei que nos rege nos dá de acordo com aquilo que nós merecemos. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Ou seja, vai ser uma perda de energia apenas. Tá, e como saber nos comportar nos momentos mais difíceis? Pois é, o conhecimento ajuda bastante. Por isso a gente orienta a ler, a travar contato com outras histórias, outras palestras, outros modos de ver, para que você realmente construa o seu arcabouço intelecto-moral. É necessário ouvir, ver, aprender com os outros, com o exemplo dos outros, porque senão, às vezes, a gente vai ter que aprender na nossa prática. Qual que é melhor? Melhor é estar com as rédeas na mão do nosso destino e traçá-lo nos caminhos retilíneos do Evangelho. Vamos para o próximo? Nós vamos para o capítulo 109. Três imperativos. Muito bem. Então, o título desse capítulo, a primeira parte eu vou explicar para vocês, a segunda vocês explicam para mim. 3 é 1, 2, 3. É mais que 2, menos que 4. Agora vocês me falam o que é imperativos. Verbo. Imperativo, verbo. A ordenação, né? 3 imperativos. Então é 3. Mandamentos. Isso? Ou 3 ordens. Até aqui tudo é verbo. Depende de qual sentido. Tudo é verbo? Tudo é verbo. Então vamos lá. E eu vos digo a vós. E eu vos digo a vós. Está redundante, não está? Aula de português. Tá bom. Vou questionar o português. Terceira pessoa plural. Tentar a terceira pessoa plural. E eu vos digo a vós. Diga Eu você. vos digo a vós. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, está em Lucas 11, 9. Essa é uma das primeiras passagens do Evangelho que eu ouvi numa casa espírita. Quem falava muito isso aqui era a Dona Ilka. Nas antigas reuniões de quinta-feira à tarde, lá
Amor e humildade. Ela sempre falava: pedi e obtereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que quer dizer isso? Então, pedir. A gente sabe pedir. E quando a gente pede, e aquilo que a gente pede não é bom para a gente. Tem uma historinha, é bom contar historinha, eu gosto de ser fofoqueiro. Uma historinha mais ou menos assim, ó. Um jovem lá pelos seus 18, 20 anos de idade se namora de uma moça e se apaixona cegamente por ela. E nesse desenrolar desse romance, ela simplesmente o trai e o abandona. Muito comum isso nos dias atuais, né? Aliás, em todos os tempos isso é muito comum. O incomum é que ele, desesperado, cego de amor, de paixão, toma uma resolução das mais drásticas. Escreve uma carta de despedida para ela e fala assim: a partir de amanhã não mais estarei nesse plano, eu terei partido dele, mas gostaria que você soubesse que você é a causadora da minha morte. Romântico, né? Muito romântico. Ele vai e suicida. Suicida. E, logicamente, a gente já sabe o desenrolar de tudo. Só que a vida continua. Ele vai para o plano espiritual, em condições lastimáveis, sofrimentos atrozes. Pensa bem, 20 anos de idade, você está no auge das suas energias. Quer dizer que você vai ficar muito tempo atrelado àquele fato, àquela ocorrência. Até que todas essas energias se dissipem, vai um bom tempo. Mas tudo passa, né? Tudo acontece na vida. E essa pessoa chega um momento que ela é resgatada, levada para um posto de socorro. Ela é esclarecida, volta à sua sanidade mental. Isso já se passou largos anos. E quando ele está bem mais equilibrado, ele pede para os seus companheiros do plano espirituais, né, que lhe davam todo o apoio, toda a assistência, que queria ver aquela mulher, como é que ela estava, e queria visitá-la aqui no plano Terra. E foi-lhe concedido, né, essa oportunidade de vir aqui. Vocês vão entender o que eu vou falar. Eu, se estivesse no lugar desses mentores, eu falar assim: eu vou sacanear com esse cara. Tá? Desculpa a palavra meio vulgar, eu vou sacanear com esse cara. É o seguinte: vamos. Vou levar você para o seu amor. E levou. Teve a concessão e eles partiram para o plano Terra. Chegando aqui, aquela moça bonita de tempos atrás estava bem alicerçada, sabe? E ele olhou assim e falou: o que é isso? Eu estou trazendo as minhas palavras vulgares, né? Desculpa que eu estou dramatizando vulgarmente. Você contou do mesmo jeito. Eu gosto de relaxar. E chegando aqui, ele olhou aquela mulher, aquela coisa horrível que ela se transformou, e ela, agora falando sério, ela se tornou uma secretária, uma enfermeira de uma clínica de aborto. Quer dizer que, além de
fisicamente não está de uma forma, moralmente se tornou uma pessoa muito perversa. Daquelas que vão atrás do dinheiro, fácil, abundante, sem medir as consequências. E ele, quando viu aquilo lá, no que ela se tornou, o grande amor da vida dele, aquela mulher que ele deu a sua vida por ela, a beleza física, logicamente, de todos nós vai se desvanecer, não é por causa dela, de todos nós vai se desvanecer aqui, mas a espiritual vai se manter. Só que nela não tem nem a física, muito menos a espiritual. E o que restou para ele? O arrependimento. Há quanto tempo eu perdi na minha vida por causa disso? E hoje em dia, gente, o que mais acontece, aliás, em todos os tempos, o que mais acontece no centro espírita é vir pessoas desiludidas amorosamente pedir para voltar com aquelas pessoas que o abandonaram, que o traíram. Não tem esse completinho, né? Retoma o seu amor, Destinies. Não tem? Tem várias. Tem muito. Retoma o seu amor em 10 dias ou dia. Pregando até no bolso. Pois é. A gente tem que rir, levar numa boa, isso aqui, mas realmente é triste. Porque para quem sofre de amor, realmente é uma coisa bem dolorosa. Mas tem o remédio do tempo. O tempo cura tudo. E quando essa pessoa de 20 anos estiver com 40 anos, ela vai pensar bem, puxa vida, do que eu me safei, né? Então dá tempo. As coisas desgringolaram, as coisas foram para o lado do abandono, fiz o que fiz e perdi. Paciência. Você fez a sua parte, segue. Quem sabe ali na frente esteja outra pessoa muito, muito melhor te esperando. Só a vaga abrir, a gente não sabe. Então, por que eu estou falando isso? Eu já perdi. Por que eu estava falando essa história? Eu pedi. Então, quando você pede muito, é concedido. E aí depois você se dá mal. Tem aquela outra historinha que eu contei aqui também, daquele casal que estava no plano espiritual. Um casal, no plano espiritual, fez todo o planejamento reencarnatório. Nós vamos voltar para a Terra, nós vamos nos encontrar em certa altura das nossas vidas, vamos nos enamorar, vamos casar, construir família e ter filhos. Vamos receber os nossos filhos. Já sabia até quem que ia recebê-la. Tudo planejado certinho. Só que veio para cá, o que acontece? Passa uma esponja do passado de todo mundo. E nesse interim ele se enamora. Lá pelos seus 18 anos, né? Ele se enamora de uma menina mais atraente e se enrola com ela. E como os tempos eram outros, ela engravidou e ele teve que casar. Casou e continuou a vida. Veio um filho, veio outro. E só que esses dois filhos que vieram eram terríveis obsessores da mulher dele. Então eram filhos complicadíssimos, que fazia parte do karma dela, fazia parte do roteiro dela, não dele. Então olha só, traçou tudo direitinho, mas chegou aqui, o livre-arbítrio foi respeitado. Aí a grande pergunta, uma hipótese: chega uma altura do campeonato, ele já tem a família, 2 filhos, responsabilidade, aí ele encontra aquela do planejamento. Aí o negócio vai lá em cima, paixão violenta.
o que ele faz? Abandona a família para ficar com realmente a pessoa que ele escolheu, ou leva até o fim o roteiro que ele traçou aqui no plano Terra? E agora? Para a gente é muito fácil falar. Ah, faz isso, ah, faz aquilo. Mas na prática ali é complicado, é difícil. O que é o certo? Se você for assim, eu estou do lado dele, não, ele vai ficar com a boazinha da história e abandona a vilã, que é o que todo mundo pensaria, né, de fazer. É o certo fazer isso? Vou fazer a parte do roteiro. Mas e os outros? Não é responsabilidade dele agora? É complicado, a vida é complicada, mas isso é ensinamento. Eu vou falar a minha visão, seja ela certa ou não, tá? A minha visão. É muito complicado você dar um parecer desse tipo. Se você for bem ao pé da letra, não. Assumir os compromissos, vai com ele até o fim. Já ouvi pessoas falarem justamente isso. Mas, e se ele abortar? Não quero mais esse compromisso aqui. Vou dar todo o suporte, mas eu quero aquela outra pessoa. Está errado? A gente costuma julgar. Até aqui no centro. A gente fala, não, tem que fazer isso, isso e isso. Mas tem mesmo? Cada um, gente, é responsável pelos seus atos. Tudo tem consequência. Qualquer coisa que você fizer vai ter consequência. Se você ficar com A, tem consequência. Ficar com B, tem consequência. Então, todos os nossos atos têm consequência. Que a gente pense antes de realizar. Depois que realizou, tem que arcar com todas as consequências. A gente está estudando isso no estudo da quinta-feira à tarde. Divórcio, famílias afetivas, tudo isso. Cara, vai para tudo isso, então é o livre-arbítrio. A gente está estudando essa parte. Aliás, esse livro é só isso. Então, o livre-arbítrio nosso é o nosso maior educador. Então a gente pode escolher o nosso caminho, o nosso passo, mas qualquer um que seja, qualquer escolha, vai ser aprendizado. Agora, falar o que é certo e o que é errado, difícil, né? Onde envolve sentimentos é muito complicado, é muito difícil. Então, cada um vai aprender, na marra, na vivência. Tá? Vamos lá, falando do pedir. E buscai. Buscai é ir atrás. Se você tem a vontade, corre atrás. Se você quer, corre atrás. Faça, dê o primeiro passo. Lembra disso? Dá o primeiro passo. As coisas acontecem. Não acontece? Acontece. Esse ano está a prova aí. A prova. Prova, tem que dar o primeiro passo. É ousado? Não sei se é ousado, mas dá o primeiro passo. Materializa o pensamento. Se você só pensa e não materializa o pensamento, não transforma em ação, nunca vai se materializar. Vai ficar sempre no sonho. Então, buscar. Vai achar o caminho. Buscar e achareis. Vai ter sempre aquela porta aberta para a realização dos nossos sonhos. O universo conspira a nosso favor. Lembra disso, dessa frasezinha? E é verdade. Desde que nós estejamos incluídos, tudo bem. Queremos fazer o que é correto e é justo. Batei. Batei. O que é batei? Vamos pedir. Quando as nossas forças forem insuficientes, pai, está difícil aqui, dá o número da Mega Sena para mim. Bater lá. Vai funcionar? Não vai, né? Nem tanto também, né? Se fosse assim,
Eu acho que entra no sentido também de insistir, né? A insistência. Então, Vendo essa parte, falando sistemicamente falando, no item anterior, você falou sobre a oração, e eu estava com isso na cabeça que o Espírito é como se fosse um rio, e ele é alimentado por uma fonte, que é Deus. Essa conexão por meio da oração e da vivência da caridade. Mas veja que agora, logo depois, ele já entra num outro capítulo, que é a continuidade no colar de pedra do segundo do primeiro. Então, ele diz assim: olha, está aqui um método para que nós possamos nos conectar com Deus. E agora nós vamos falar das consequências dessa conexão. É interessante como que o Emmanuel junta. sim. Ele tem uma conexão total, ele usa um colar de pedras. Né? Sim, então todos os capítulos estão ligados um no Eles outro. estão ligados um no outro, como se fosse um grande colar de conhecimento, que vai se complementando, se juntando a uma melhor compreensão. Né? Ele conecta-se com o anterior de uma forma muito interessante. Muitos deles funcionam desse jeito. Por isso que a gente vai de 2 em 2. Geralmente um é complemento do outro. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Emmanuel nos diz então desse capítulo. Pedir, buscar e bater. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Quer dizer, tem um porquê maior por trás de tudo isso. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, quando a gente estiver lá no umbral, daqui a algumas décadas nós vamos para lá, né? Nosso primeiro porto seguro é o umbral. Quando estivermos lá meio perdidinhos, como é que eu saio daqui? Está aqui uma fórmula. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Por que a maioria de nós passa por esse portal, né, por esse umbral? Por quê? Porque ali basicamente está materializado aquilo que nós desejamos aqui. Então veja que pouco do nosso eu angelical, nosso eu divino, nós desenvolvemos, e muito do nosso eu material, do nosso eu ser humano, nós vivenciamos. Então isso está tudo impregnado em nós: paixões, vícios, mágoas, sentimentos de vingança, inveja, rancor e por aí vai. Então o umbral funciona mais ou menos como que um escoadouro dessas energias densas. É um local de... não é um local de penas. É um local de misericórdia. Mas é resultado, lá é resultado. E a gente mesmo está sintonizado com esse local por causa do que a gente tem guardado lá dentro, e a gente anda direto. Sabe o que aconteceria se a gente desencarnasse nesse exato momento e fôssemos levados para as esferas superiores? Sabe o que ia acontecer? Já pararam para pensar nisso? A gente vai pensar assim: nossa, que vontade de tomar um cafezinho. Lembrei do Chico agora. Porque nós... Fora vergonha, né? Pelos nossos pensamentos. Pois é, nós ficaríamos amplamente sem ambiente. Então, o nosso ambiente é nesse local onde a gente consegue esconder os nossos defeitos. Lá a gente consegue se esconder.
Então é o nosso lugar. Enquanto nós estivermos tentando esconder os nossos defeitos, umbral é nós. É rapidinho. Eu tive, na verdade, uma senhora que trabalha comigo, a gente trabalha em cidades diferentes. A família dela me contou um tempo atrás, um mês e pouco atrás, a família dela, muito amiga do Chico, foi muito amiga da família do Chico Xavier. E ela, foi porque eu falei, era espírita, tudo ela contou. Aí você está falando de pedir, eu achei muito, assim, até engraçado. Porque ela falou que numa das conversas que a família dela teve, o pai dela, a mãe, queriam encontrar com o Chico, ela era garota, e encontrar ela queria saber, ela foi com esse pensamento de pedir para o Chico, por conta de um namoradinho, que ela, eu vou perguntar para o Chico, eu vou perguntar para o Chico desse namoradinho, né, se vai dar certo, se não vai. Eu achei ela contando, eu fiquei assim fascinada, lógico, a gente se uma pessoa conheceu o Chico. Aí ela falou, Elise, você acredita que na hora que eu dei de cara pro Chico, eu fiquei com vergonha e sumiu tudo aquela. Que coisa humilhante. Ela falou, que coisa mais boa. E olha só, a energia do Chico, mas eu achei lúdico e assim, engraçadinho. Ela falou assim, eu fiquei com vergonha de pedir uma coisa dessa para ele. Eu fiquei com total certeza que eu ia pedir. Mas na hora que eu dei de cara com ele, olha, sem não ter, ela não é espírita, né? Sem ter nenhuma bagagem, ali já veio a vergonha do que ela ia pedir. Eu sempre uso aquela figura de aquela ambientação mais ou menos assim. Se a gente fosse guindado às esferas superiores, a gente se sentiria igual um mendigo, se sentiria numa festa de gala. Mendigo todo roto, todo sujo, seria justamente a nossa personificação. E aqueles que estão ali naquela festa, bem vestidos, bem alinhados, são os espíritos superiores. Então a gente se sentiria tão deslocado quanto um mendigo numa situação dessa. Festivar as coisas. Então, vamos de peixe no bravo fazer o quê? Leva a churrasqueira lá, leva o frigobar, vamos. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas, tirando a brincadeira, tudo concorre para o nosso bem. Então, estando nas zonas umbralinas ainda, apesar de densas, apesar de aquele ambiente tétrico, é o melhor para nós. Mas é muito melhor do que estarmos nas regiões de trevas. Aí sim o bicho pega. Então, aqueles que realmente são voltados para o mal, aqueles que fazem o mal, se comprazem no mal, a esse ambiente eles se ligam. Então, logicamente, a corrigenda é muito mais forte. Tá? Então, que nós saibamos aquilatar os nossos sentimentos, as nossas ações, o nosso bem-querer, porque é ele o que realmente vai designar o nosso destino. Então, nós estamos aqui voltados para um farol. Não nos desviemos desse farol. Essa parte que a gente, que você falou de umbral, está me lembrando o André Luiz, vendo aquilo tudo lá, teve uma hora que ele cansou e pediu. Porque aqueles espíritos socorristas estavam sempre ali, só que ele não dava brecha, né? A hora que ele pediu me ajuda, ele pediu. Aí eu falei assim, entra também aqui nesse pedido, né? Das coisas que libertação da antiga cadeia de condições sufocantes. Ele pediu para ajuda, ele cansou e pediu. Você já parou para imaginar por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Você parou para pensar nisso? Porque não foi só uma questão do afastamento de Deus, não. Porque ele teve uma vida comum, como
A grande maioria, esmagadora maioria, tem uma vida assim. Religião é por conveniência. É aquela, uma vez por semana, fez a conveniência, o resto é a vida mundana normal. Só que a gente esquece um detalhe. Esse livro foi escrito para a educação nossa, então muita coisa ali foi omitida. A gente sabe que ele desencarnou por sífilis. Você sabe como é que adquire sífilis. Então, pois é. Então, o desregramento dele ocasionou o quê? A repercussão lá naquela zona umbralina, aonde essas energias mais densas tinham que ser drenadas. Então, é punição? Não, não é punição. Então, muitos que têm ainda a sua vida dupla, ou têm ainda necessidade de uma vida assim aventurosa, vou usar palavras mais cordiais, né? Então vai ter repercussão do lado de lá. Tudo tem repercussão. E a repercussão começou, para a sorte dele, começou no plano físico. Porque se não tivesse explodido aquela doença nele, aquela sífilis nele, que levou ao óbito, ali ele já está começando a drenar essas energias. E complementou no plano espiritual. Mas imagina se ele desencarna, por exemplo, com o corpo bem, com bastante vitalidade. Por exemplo, um acidente de trânsito, tá? Desencarna com as plenas condições perispirituais, fluido vital abundante. Quanto tempo que ele ficar no umbral? 8 anos? Muito mais. Muito mais. Agora, cada um traça o seu destino pelos seus atos. Então, ir para essas regiões, para muitos, lá é o paraíso. Já ouviu falar do Vale dos... Como que chama? Não é Vale do Suicídio, não. É outro vale. Das pessoas. Vale dos Reis. É do pessoal que tem uma vida sexual desregrada. Esqueci o nome do vale. Tem um vale lá que só se encontra espíritos desregrados sexualmente. É uma maravilha. Se não me engano, o nome do livro que traça assim palidamente o ambiente é Sexo Após a Morte. Se não me engano, o nome do livro é esse. Se não me engano, o livro foi mais ou menos estilo André Luiz, sabe? Não é do André Luiz, não. Então ele vai com o mentor para essas regiões, excursionar essas regiões. Aí o mentor fala assim, ó, não sintoniza, tá? Porque o tutelado dele era uma pessoa que estava começando ainda a compreender, estagiar para aqueles lugares. Então a vibração lá, nessa área, é muito forte. Então ele falou assim, ó, se você se sintonizar com esse pessoal, nem eu te tiro daí. Então veja que para cada um de nós está sendo, já tem nosso destino de acordo com as nossas ações. Se você fizer o bem, você tem destino. Se você for desregrado, se você for um suicida, se você for isso ou aquilo, tudo do lado de lá é sintonia, tá? Que a gente faça as boas escolhas. Deixa eu correr um pouquinho do texto aqui, senão não dá para terminar. Onde que eu estou? Aqui embaixo? Ah, sim, é verdade. Logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. E como tem, né?
Coisas atraentes, só que é para o lado errado. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o brilho da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então são necessários, volta um pouquinho, isso. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico, sem nos esforçarmos, sem querermos verdadeiramente aquilo, ele não se constitui. E sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Quando procurarmos no mundo físico apenas as suas atrações, tudo isso vai se desvanecer. O que a gente leva? Assim, faz de conta agora, você é meio tétrico, faz de conta nós estamos no leito de morte. Daqui agora nós vamos desencarnar daqui a alguns minutinhos. O que você vai levar de bom consigo? Tá, passa a vida em revista, inteirinha, rapidinho. O que você vai levar de bom? Tenta fazer esse exercício agora rapidinho. O carro que você comprou? A casa que você construiu? O dinheiro que você guardou? O emprego que você tinha? Ou você vai passar pessoa por pessoa que ama os seus afetos? Faz de conta, faz esse esforço. Passe em revista tudo. O que é mais importante? Tenho certeza que todos vão escolher as pessoas e não os bens. E a gente se equivoca nesse mundo, vivendo pelos bens, esquecendo das pessoas. Volto a repetir, o maior tesouro que a gente pode encontrar nesse mundo, Deus já colocou ao nosso lado. Basta que a gente abra os olhos e veja-os. Abra as portas do coração e deixa eles entrarem. São as pessoas. Aí está o maior tesouro que nos fora concedido e que a gente não consegue ver. Só vê quando a gente vai perder. Infelizmente. Principalmente no rol familiar, né? Principalmente no rol familiar. O foco é Viu? Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pedi. Vou agora trazer uma materialização da ideia minha. Tá? Pedir é quando você pensa, idealiza e você quer concluir um projeto, seja ele qual for. Buscar, colocar em prática esse projeto
que você construiu. E ir atrás, perseverar. Batei. Insistência plena na construção. Isso é do seu eu, da sua vida, dos seus atos, do seu legado, em qualquer circunstância. E a gente não pode menosprezar aquela pessoa também que idealiza a sua vida na simplicidade, que ela não tem um cabedal de cultura, de conhecimento muito grande, mas ela se alinha ao que? A vida simples, simplória, mas saudável, honesta e trabalhadora. Mesmo que o cabedal de conhecimento não tenha se aberto ainda, no coração jaz ali a simplicidade, a candura e o amor, já de uma forma não mais embrionária. Então, que a gente não olhe para o quintal do outro. Se possível, ajudemos o outro a cuidar do seu quintal. Cortar-lhe a grama, dar-lhe sementes, dar-lhe mudas de flores para embelezar o seu quintal. Mas nunca apontemos no quintal do outro as suas deficiências ou sejamos invejosos com aqueles que conseguiram construir, edificar um quintal muito mais belo, muito mais florido que o nosso. Que ele sirva de inspiração e não motivo de inveja. Que nós, no ambiente que nos é concedido, que é o nosso livre-arbítrio, nosso quintal, o nosso livre-arbítrio, que nesse quintal a gente plante flores, que a gente coloque amigos, que a gente coloque amores, que a gente coloque livros e que a gente também instrua as lições para aqueles que compartilham conosco a jornada. Que sejamos ainda estagiários de Deus, co-criadores, pequenos professores, pequenos orientadores daquilo que já conquistamos de cabedal de conhecimento, de cultura e de amor, para que outros possam se nortear. Que nós tenhamos bons planos para a nossa vida e que realmente a gente tenha fé de que tudo que nós idealizamos nós podemos materializar, seguindo essas 3 palavrinhas-chave. Façamos o nosso melhor possível e quando as nossas forças forem suficientes, com toda certeza, o alto destinará para o nosso caminho aquelas pessoas que darão um novo suporte, uma sustentação para a nossa jornada, para a nossa idealização, para a materialização dos planos que nós construímos. Que possamos viver sempre inspirados no bem, no amor, na fraternidade, mas nunca nos esqueçamos da ação, porque sem ação a gente não consegue materializar aquilo que nós queremos nos constituir. Então, ação hoje e sempre no bem. Imagina se Paulo tivesse ouvido as lições do Cristo e guardado para si. O que seria de nós hoje se isso tivesse ocorrido? Que Deus nos inspire hoje
e sempre que todos tenhamos uma boa semana, muita paz, muita luz e muito amor. Terça-feira estaremos aqui de volta com muita saúde e muita determinação.